Olá, queridos e amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Eu sou a missionária Alessandra Rocha, do canal A Verdade que Fortalece. Este canal foi criado para estudarmos a Bíblia Sagrada, verso a verso, o texto em seu contexto, com a finalidade de alcançarmos o maior entendimento da vontade de Deus para as nossas vidas e para que possamos edificar e fortalecer a nossa fé. Hoje iniciaremos as análises dos versículos da carta escrita por Paulo aos Gálatas, conhecida como a Carta da Liberdade, que nós intitulamos de A Graça que Liberta. Justificação e santidade pela fé em Cristo. Começaremos a unidade 1, falando do perigo de abandonar o puro evangelho. Analisaremos os versículos que Paulo saúda as igrejas da Galácia, que está em Gálatas, capítulo 1, do verso 1 ao verso 5, e os versículos que relatam o perigo de aceitar uma mensagem diferente, que está em Gálatas, capítulo 1, do verso 6 ao verso 10. Assim, a nossa proposta de hoje é compreendermos a autoridade de Paulo no seu apostolado e identificarmos que na saudação de Paulo aos Gálatas, ele sintetiza o evangelho da salvação de Cristo Jesus para as criaturas rebeldes que enfrentarão o justo julgamento de um Deus santo. Jesus é mais que um mensageiro do evangelho. Ele é o evangelho. A sua vida, o seu ensino, a sua morte expiatória declaram as boas novas de Deus. Iremos analisar a apostasia dos Gálatas em virtude de falsas doutrinas divulgadas pelos judaizantes e a defesa de Paulo diante da sua difamação de pregar o evangelho de facilidades. Esse é o assunto do nosso encontro de hoje. Mas antes de iniciarmos a nossa aula de hoje, eu quero lembrar aos irmãos que na descrição desse vídeo vocês encontram a bibliografia, que é a lista dos autores e teólogos que nós consultamos para realizar as nossas aulas. E também reafirmar a todos vocês que vocês podem consultar a lista de todas as nossas aulas disponíveis no canal de uma forma rápida no YouTube, que é através da hashtag AVF Alessandra Rocha, tudo junto, entre aspas e em letra minúscula. E pedir a vocês que participem das nossas aulas, deixem seus comentários, dúvidas e sugestões e divulguem também o nosso canal, para que juntos nós possamos evangelizar, transformar e fortalecer vidas com o estudo da Palavra de Deus. Vamos agora clamar ao nosso Senhor sabedoria e graça para que sejamos iluminados nos estudos de hoje, possamos ter o entendimento, determinação, coragem, para deixarmos o Espírito Santo trabalhar nas nossas vidas para a glória de Deus. Assim seja. Amém. Em nome de Jesus. Paulo saúda as igrejas da Galácia. Vamos ler Gálatas, capítulo 1, do verso 1 ao verso 5. Paulo, apóstolo, não da parte de pessoas, nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. E todos os irmãos que estão comigo às igrejas da Galácia. Que a graça e a paz sejam com vocês da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, o qual entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos livrar deste mundo perverso, segundo a vontade do nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Vamos analisar esses versos. Vimos que Gálatas, capítulo 1, do verso 1 ao verso 2, há a autoridade de Paulo reivindicada. Paulo reivindica o título de apóstolo. Essa autoridade depende da vocação divina. A vocação de Paulo tem ainda mais honra do que se Cristo, quando ainda era mortal, o houvera ordenado. Vimos essa afirmação em Lucas, capítulo 6, verso 13, Marcos, capítulo 3, verso 14, e em Atos, do capítulo 9, do versos 3, 5 e 15, que fala do chamamento de Paulo. Vamos dar uma lida. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, dos quais deu também o nome de apóstolos. Então designou os 12, os quais chamou de apóstolo, para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expulsar demônios. Então nós temos aqui a comprovação de que quem chamou os discípulos foi o Senhor Jesus e deu autoridade a eles para o representar pregando o evangelho, pregando sobre a vida dele. Agora nós temos em Atos dos Apóstolos o chamamento de Paulo, que diz o seguinte: E quando seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele perguntou: Senhor, quem é você? E a resposta foi: Eu sou Jesus a quem você persegue. No verso 15 de Atos, capítulo 9, vimos o chamamento de Paulo, Deus dizendo a Ananias esse chamamento. Vamos lá. Mas o Senhor disse a Ananias: Vá, porque este para mim é um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis,
bem como diante dos filhos de Israel. Então aqui nós vimos a reivindicação do título de Paulo. E vimos também que Paulo ressalta que não estava sozinho. Os seus companheiros trabalhavam sob a orientação e autoridade dele. E a carta é enviada à igreja, aos cristãos da região da Galácia. O apóstolo Paulo inicia sua carta de acordo com o procedimento usual na redação das cartas da época. Ele se apresenta, identifica os destinatários, os cristãos da Galácia, e os saúdam com os votos de graça e paz. Então, neste pequeno trecho, Paulo já introduz a sua visão sobre o Evangelho, que percorrerá por toda a carta. Paulo reivindica o título de apóstolo com ênfase em validar e confirmar o seu ensino, a autoridade do seu trabalho, porque essa autoridade depende da vocação divina. Foi esse título de apóstolo que o Senhor Jesus usou para os seus representantes e o enviou-os a pregar as boas novas. Então era um grupo pequeno e único. A palavra apóstolo não era uma palavra comum, era um termo especial que significava enviar, remeter, ou no sentido mais específico, enviar com o propósito particular de representar o Messias. Era indispensável que os apóstolos fossem escolhidos de uma forma direta e imediata pelo próprio Senhor. Assim como Cristo chamou os 12, e o sucessor Matias, que supriu a vagância deixada por Judas através da sorte, não por indicação, como vimos lá em Atos, no último versículo do capítulo 1, Paulo sustenta que a sua vocação viera imediatamente e diretamente da parte de Deus, não foi pela parte do homem. Era totalmente divina. Foi o Senhor Jesus ressuscitado quem o comissionou na estrada de Damasco. E Paulo se refere a essa visão de Cristo ressuscitado como sendo uma condição essencial do seu apostolado. Os autores de seu apostolado foram Deus, o Pai, e Jesus Cristo. Jesus o chamou por ordem do Pai. Assim como Cristo foi glorificado por sua ressurreição, assim também ele exerce o seu poder no governo da sua igreja. Então a vocação de Paulo tem ainda mais honra do que se Cristo, quando ainda era mortal, o houvera ordenado. Porque Paulo foi chamado após a sua morte e ressurreição. Essa autoridade apostólica especial e divina de Paulo bastava por si mesma para desacreditar e acabar com certas opiniões modernas da época de que o evangelho que Paulo pregava era incompleto e sem autoridade. Eu quero aqui chamar a atenção por uma coisa. Se um apóstolo é uma pessoa especial que Deus pessoalmente convocou e a quem revelou o evangelho para que fosse pregado ao mundo, então não existe mais ninguém assim nos dias de hoje. Hoje nós temos pregadores e ministros de Deus que ensinam o evangelho transmitido pelos apóstolos. Não cremos em novas revelações hoje. Para nós que seguem a Cristo, tudo o que Deus queria revelar já está na Bíblia. Temos apenas que estudar esse evangelho e a ele nos apegar. Paulo também ressalta que não estava sozinho, costumava andar com uma equipe formada de pessoas convertidas por meio do seu ministério. Paulo treinou pessoas como obreiros e colaboradores na missão da qual ele havia sido incumbido. Paulo faz distinção entre si mesmo e os seus companheiros. Ele foi convocado por Jesus, ao passo que os demais trabalhavam debaixo da sua orientação e autoridade. Identificamos também nesses primeiros versos que a carta foi enviada às igrejas gálatas, igrejas onde se professava o cristianismo, se adorava o único Deus e se praticavam os sacramentos e exerciam diferentes ministérios. Dirigindo-se aos cristãos da Galácia agrupados em igrejas que surgiram como resultado do ministério de Paulo, que pregou o evangelho e plantou essas igrejas na região da Galácia, das quais ele escreve agora com o objetivo de orientá-los e instruí-los. Vou mostrar aqui um mapa para vocês. Vimos neste mapa a província romana da Galácia, a parte sul da província, onde está particularmente 4 cidades da Persídia: Antioquia da Persídia, Icônio, Listra e Derbe, que Paulo evangelizou durante a sua primeira viagem junto com Barnabé, narrada nos capítulos 13 e 14 de Atos, e escreveu essa carta a essas igrejas. Observe que eu fiz alguns destaques neste mapa com alguns acontecimentos que comprovam que Paulo estava nessa região, evangelizou essa região e também plantou essas igrejas. Após retornar dessa sua viagem, a controvérsia da circuncisão de gentios foi resolvida através do Concílio de Jerusalém,
Vimos isso em Atos capítulo 15, quando se refutou definitivamente a doutrina judaizante da igreja, a doutrina que Paulo combate veementemente nessa carta. Em cada cidade que Paulo visitou, ele plantou uma igreja. A Igreja de Deus, congregações cristãs agrupadas por motivos geográficos e políticos. Então, continuando a análise dos versos, nós vimos que Gálatas, capítulo 1, do verso 3 ao verso 5, Paulo demonstra o seu evangelho. Vamos ver o evangelho de Paulo. Os votos, ele resume o evangelho da salvação pregado por Paulo. Por quê? Porque na natureza da salvação é a paz, reconciliação com Deus, paz com os homens e paz interior. A fonte da salvação é a graça, o favor imerecido de Deus, independente de qualquer mérito. Vimos Jesus no evangelho de Paulo. Morreu pelos nossos pecados para nos libertar deste mundo e de acordo com a vontade de Deus. Então Paulo expressa aqui um voto, um desejo em relação aos Gálatas, e que também representa um resumo do evangelho da salvação pregado por ele. Porque a saudação, graça e paz, representa a natureza da salvação, que é a paz, e a fonte da salvação, que é a graça. Esta é a graça e a paz que flui tanto do Pai quanto do Filho. E aí Paulo passa a falar da morte de Cristo, que expressa o grande evento histórico no qual a graça de Deus foi exibida e no qual deriva a sua paz. A morte de Cristo na cruz nos salva e liberta. Cristo morreu pelos nossos pecados. Ele foi a oferta pelo pecado, o único sacrifício através do qual os nossos pecados poderiam ser perdoados e esquecidos. Cristo se tornou maldição em nosso lugar. Ele tomou sobre si a maldição, o juízo que os nossos pecados mereciam. Cristo morreu para nos libertar deste mundo. O Evangelho é uma libertação, é uma emancipação do estado de servidão. O propósito de Deus não é nos tirar do mundo. Temos que permanecer neste mundo como luz do mundo, como sal da terra. Mas Cristo morreu para nos libertar deste mundo mau, cujo diabo é o Senhor. A morte de Cristo não foi só nos dar perdão, mas também, depois do perdão, proporcionar-nos uma nova vida, a vida da dispensação futura. Cristo morreu de acordo com a vontade de Deus. Tanto o nosso resgate da dispensação maligna do mundo, quanto os meios pelos quais ele foi efetuado, que é através da morte de cruz, estão de acordo com a vontade de Deus. Resumindo, a natureza da morte de Cristo, então, é um sacrifício pelo pecado, cujo objetivo é a nossa libertação desse atual dispensação maligna que está no mundo, e a sua origem é a vontade cheia da graça do Pai e do Filho. O que Paulo faz nestes 5 versículos de saudação é traçar 3 estágios da ação divina para a salvação do homem. Primeiro, a morte de Cristo pelos nossos pecados, a fim de nos libertar deste presente dispensação maligna. Segundo, é a designação de Paulo como apóstolo para dar testemunho de Cristo, que morreu e ressuscitou. E terceiro, é o dom da graça e paz, que foi dado a nós que cremos, o dom que esse Cristo obteve, do qual Paulo dá testemunho. E cada um desses estágios, o Pai e o Filho agiram e continuam agindo juntos. A morte de Cristo pelo pecado foi um ato de autossacrifício segundo a vontade do Deus Pai. Não é à toa que Paulo encerra esse primeiro parágrafo com uma doxologia. A quem seja a glória para todo sempre. Amém. Porque é maravilhosa a expressão desses 5 versículos quando nós temos o entendimento que ele nos fala. Vamos agora prosseguir na nossa aula e ver os Gálatas abandonar o verdadeiro evangelho. O perigo de aceitar uma mensagem diferente. Vamos ler Gálatas, capítulo 1, do verso 6 ao verso 10. Estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual, na verdade, não é outro. Porém, há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja anátema. Como já dissemos, e agora repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam,
que esse seja anátema. Por acaso eu procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? Ou procuro agradar pessoas? Se ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. Vamos analisar esses versos. Observamos em Gálatas, capítulo 1, do verso 6 ao verso 10, os Gálatas afastando-se do Evangelho. Então nós notamos o seguinte, que Paulo admirou-se com os Gálatas por estarem abandonando por Evangelho, uma doutrina diferente que perverteram a palavra verdadeira de Cristo. Paulo advertiu-os para avaliar a mensagem, não somente a autoridade do mensageiro. Estes pregadores serão condenados por Deus. Aceitar essa doutrina corre risco de perder a salvação. E Paulo defende-se, acusado de servir aos homens em sua pregação. Vimos também a sua defesa em 1 Coríntios, capítulo 2, do verso 1 ao verso 5. Vamos ler. Irmãos, quando estive com vocês, anunciando-lhes o mistério de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, com temor e grande tremor, que eu estive entre vocês. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a fé que vocês têm não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Paulo estava assombrado pelos Gálatas estarem abandonando tão depressa a Cristo que os chamaram. Eles renunciaram a Cristo em troca de um evangelho diferente, que na realidade não era um evangelho, era uma doutrina diferente, pregada por pessoas que perverteram a verdade da palavra de Cristo. Os Gálatas estavam no processo de abandono do evangelho, o que explica a urgência de Paulo em fazê-los voltar antes que eles se firmassem nesse erro. Os perseguidores de Paulo queriam arruinar o evangelho. O que eles ensinavam era uma tentativa velada de destruir o evangelho de Cristo. Paulo argumenta depois com mais detalhes que o resultado dessa mensagem era só escravidão e servidão, em contraste da libertação e liberdade que os Gálatas encontravam mediante a fé e pela graça. Paulo chega a pronunciar uma maldição contra aqueles que pregassem o evangelho diferente. Em nossos dias de tolerância crescente na religião, a denúncia dogmática de Paulo soa um tanto imprópria. Ora, claro que há respeito pelas crenças dos outros e que apoiamos a garantia de que ninguém sofra perseguição religiosa. Mas isso não significa que todos os caminhos levam a Deus. A oposição de Paulo era uma preocupação sobre o meio fundamental de salvação. Ele estava convencido de que o curso que os Gálatas estavam tomando os conduziria à escravidão espiritual e à perda de salvação. Quando acrescentamos algo ao que Cristo fez, estamos minimizando o seu sacrifício. A nossa obediência não é para sermos salvos, mas porque fomos resgatados. Em resposta a essa boa nova do Evangelho, devemos viver para Deus, que nos livrou deste mundo mau. Fomos libertos pelo Evangelho de um sistema mundano controlado por Satanás e seus valores corrompidos. Somos livres por Deus para servir a Deus e fomos libertos pelo Evangelho para vivermos por Ele, crendo no que Cristo fez. Os judaizantes realmente estavam invertendo, virando o Evangelho de costas e de cabeça para baixo. Mais do que isso, chamavam o verdadeiro Evangelho de falso, substituindo por um destrutivo e perigoso. Por isso é que Paulo chama de anátemas e malditos. Deus não aceita outro evangelho e não faz vistas grossas aos que o aceitam. Um dia terão que prestar contas perante o Senhor. E nesses dias em que vivemos, precisamos ouvir essa voz de Paulo, essa voz de certeza e de convicção, bem como a verdadeira tolerância. Vimos que os oponentes de Paulo o acusaram de ajustar a sua mensagem de forma que fossem atraente aos homens e lhes agradassem e ganhassem favor. Paulo estava sendo acusado pelos judeus de rejeitar a lei para agradar os gentios. O apóstolo não pode ser considerado um independente radical. Ele era sensível às atitudes dos homens. Se ele se permitisse ser colocado em escravidão das opiniões dos homens, ele não seria mais servo liberto de Cristo. Se ele se permitisse decidir entre agradar aos homens e a Deus, essa escolha não estava em discussão. O escravo de Cristo leva o nome e o emblema do seu dono. Isso ele leva gravado no seu corpo. Paulo levava em seu corpo marcas das suas campanhas e sinais de seus sofrimentos, sinais da sua escravidão de Cristo. Quando as pessoas nos veem dispostos a sofrer por alguma coisa pela fé que dizemos possuir, é quando começam a crer que realmente a possuímos. Se uma coisa não nos custa nada, as pessoas não atribuirão valor algum. Pensem nisso.
Fiquemos atentos à verdadeira mensagem do Evangelho para combater os contradizentes. Os cristãos desatentos podem ser facilmente enganados. Muitos foram os que trocaram o Evangelho da justificação pela fé por outro Evangelho, que sustenta a salvação pelas obras. Cuidado! O Evangelho, a mensagem sobrenatural de libertação, de esperança, mudou a vida de Paulo e redirecionou radicalmente a sua vida. A transformação foi tão completa que Paulo era inimigo do Evangelho e passou a dedicar a sua vida viajando ao mundo, falando do Evangelho, dessa maravilhosa história, a todos aqueles que encontrava. O verdadeiro Evangelho salva, liberta e transforma vidas. Assim nós encerramos a análise dos versículos das aulas de hoje e passaremos agora às nossas considerações finais. Aprendemos qual era o papel dos apóstolos. Eles não foram constituídos por homens, o próprio Deus os chamou para levar a mensagem da salvação ao mundo. O número deles era limitado e não tinham sucessores. Portanto, não existem apóstolos nos dias de hoje que se levantem a cada geração para lançarem outra vez os fundamentos do Evangelho. Essa obra já foi concluída. A missão dos apóstolos era anunciar o Evangelho de Cristo e esse Evangelho provém de Deus. Cristo veio ao mundo segundo a vontade do Pai, para morrer voluntariamente pelos nossos pecados, a fim de nos afastar do século perverso em que vivemos e nos libertar de nossas iniquidades e do poder do pecado. Recebemos ainda a boa notícia de que Ele tem preparado dos séculos ocasião em que a Igreja haverá de glorificar a Deus eternamente por essa libertação. Tudo mais que o Senhor nos proporcionar, saúde, prosperidade, tranquilidade, libertação dos problemas, é algo secundário, uma espécie de bônus. Deus pode nos conceder tais coisas, porém elas não constituem a essência do Evangelho, pois esta se trata do nosso desenraizamento do mundo para sermos transportados à era vindoura, quando Deus receberá toda a glória. Os perigos mais destrutivos para a Igreja não são o ateísmo, as religiões pagãs ou os cultos que abertamente negam as Escrituras, e sim os movimentos supostamente cristãos que aceitam tanto a verdade bíblica quanto as suas doutrinas não bíblicas, que parecem insignificantes e inofensivas. Porém, uma única ideia falsa pode minar a graça de Deus e envenenar todo o sistema de crenças. Somos aquilo que cremos. A teologia e a experiência, a fé e a vida cristã andam juntas, não podem ser separadas. Isso gera convicções. Paulo segue o exemplo de Cristo, fazer a vontade do Pai. Cristo viveu guiado pelo propósito de sempre buscar e fazer a vontade de Deus, mesmo que desagradasse as pessoas. Assim encerramos a nossa aula de hoje. Vamos clamar a Deus para que o nosso coração seja sincero na pregação do Evangelho e que possamos absorver essas mensagens que nós estudamos hoje. Oremos. Senhor Deus, gracioso Pai, queremos louvar e bendizer ao Senhor por essas mensagens que nós estudamos hoje. Nos ajude, Senhor, a entender a mensagem de Paulo, para que nós possamos nos firmar no verdadeiro Evangelho, prosseguir olhando para o Senhor firmemente, pregando a verdade, sem interesse pessoal, para a glória do Teu nome. Nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus a viver isso. Amém? Amém, queridos? Então aqui nós despedimos, agradecendo a vocês por estar conosco nesta aula e a Deus pela liberdade e oportunidade de estudarmos a palavra do Senhor, que é a verdade que nos fortalece. Abraços, até a próxima aula, se assim Deus nos permitir. Até lá!